Olá, amigos do conhecimento. Vamos a mais uma leitura comentada do trabalho de Sigmund Freud, Psicologia de Grupo e Análise do Eu. Hoje, comentando o capítulo 7º, Identificação. Como sempre, vamos estar dentro da mesma didática, lendo e comentando os pontos que são essenciais à nossa compreensão dos processos psicanalíticos do que Freud pesquisou e entendeu chamar de identificação. Identificação. A identificação é conhecida pela psicanálise como a mais remota de uma expressão de um laço emocional com outra pessoa. Ela desempenha um papel na história primitiva do complexo de Édipo. Um menino mostrará interesse especial pelo pai. Gostaria de crescer como ele, ser como ele e tomar seu lugar em tudo. Podemos simplesmente dizer que toma o pai como seu ideal. Este comportamento nada tem a ver com uma atitude passiva ou feminina em relação ao pai, ou aos outros indivíduos do sexo masculino em geral. Pelo contrário, é tipicamente masculino. Combina-se muito bem com o complexo de Édipo, cujo caminho ajuda a preparar. Ao mesmo tempo que essa identificação com o pai, ou pouco depois, o menino começa a desenvolver uma catexia de objeto verdadeira em relação à mãe, de acordo com o tipo anaclítico de ligação. Apresenta, então, portanto, dois laços psicologicamente distintos. Uma catexia de objeto sexual e direta para com a mãe, e uma identificação com o pai que o toma como modelo. Ambos substituem lado a lado durante certo tempo, sem qualquer influência ou interferência mútua. Em consequência do avanço irresistível, no sentido de uma unificação da vida mental, eles acabam por reunir-se, e o complexo de Édipo normal origina-se de sua confluência. O menino nota que o pai se coloca em seu caminho em relação à mãe. Sua identificação com eles assume então um colorido hostil, e se identifica com o desejo de substituí-lo, também em relação à mãe. A identificação, na verdade, é ambivalente desde o início. Pode tornar-se expressão de ternura com tanta facilidade quanto um desejo do afastamento de alguém. Comporta-se como um derivado da primeira fase da organização do libido, da fase oral, em que o objeto que prezamos, pelo qual ansiamos, é assimilado pela ingestão, sendo dessa maneira aniquilado como tal. O canibal, como sabemos, permaneceu nessa etapa. Ele tem afeição devoradora por seus inimigos e só devora as pessoas de quem gosta. Aqui o Freud está detalhando, nesse processo da identificação, todos os contornos do complexo de Édipo. Como que esse complexo funciona, como que ele vem a se formar no contexto do desenvolvimento psicossexual. E ele vai falar da identificação, do menino, dando o exemplo do menino, para com o pai. Ele quer se tornar o pai. Só que aí acontece o seguinte: à medida que esse menino se desenvolve, a catexia, isto é, a energia colocada, o desejo colocado em relação ao investimento de um objeto, investir em algo externo,
começa a se realizar com relação à mãe. Essa energia, essa pulsão, ela é colocada, né, em relação à mãe. E aí começa a haver a ambivalência que o Freud fala, porque na medida em que o menino, ao se identificar com o pai, ele pode ter os contornos afetivos bons com relação ao pai, mas ele também pode ter os contornos afetivos em forma de raiva, em forma de querer que o pai desapareça, porque o pai se torna um impedimento para que ele fique com a mãe. Né? O pai já não permite que ele venha a sugar a mãe. Então, isso gera um desejo de afastamento. Isso se dá, né, na vida, nas mais diversas situações. Né? Essa questão do desaparecimento, já tem de casos de analisantes, né, adolescentes, que com relação ao pai, a padrastos, na maioria meninas, não meninas, né? Não meninos, meninas, elas colocavam as seguintes palavras: eu queria que ele sumisse. E aí pode-se pensar, mas eram padrastos, né? E na maioria dos casos, em alguns casos, com relação ao pai mesmo. Mas com relação aos padrastos, eram padrastos, então elas queriam um pai biológico. Mas elas tinham contato com o pai biológico, não eram impedidas disso. A questão era que aquela figura paterna, elas se identificaram de tal forma que elas estavam querendo ser aquela figura. Ser aquela figura, mas não no sentido que o Freud vai falar e vamos ver em outro momento, de uma questão de uma homossexualidade feminina. Muito pelo contrário. Elas queriam estar com eles numa posição de autoridade. Elas queriam estar com relação a essa posição de autoridade, podendo, sem a presença deles, terem um diálogo com suas mães, né, tanto quanto os padrastos tinham com elas. Isso gerava conflito interno dentro delas. E ao trabalhar isso através de sonhos, através das associações livres, elas foram compreendendo o processo e entendendo que as circunstâncias próprias da vida trazem, né, vou usar essa palavra, as limitações para as realizações dos nossos desejos. Né? Então, esse processo de identificação, quando o Freud fala da fase oral, ele vai se estender, né? Pode essa fase ficar fixada e se estender para a idade adulta. E não é incomum nós vemos na clínica psicanalítica esse fator. Continuamos com a leitura. A história subsequente dessa identificação com o pai pode facilmente perder-se de vista. Pode acontecer que o complexo de Édipo se inverta e que o pai seja tomado como objeto de uma atitude feminina. Objeto no qual os instintos diretamente sexuais buscam satisfação. Neste caso, a identificação com o pai torna-se a precursora de uma vinculação de objeto com ele. A mesma coisa também se aplica com as substituições necessárias à menina. É fácil anunciar numa fórmula a distinção entre a identificação com o pai e a escolha deste como objeto. No primeiro caso, o pai é o que gostaríamos de ser. No segundo caso, o que gostaríamos de ter. Ou seja, a distinção depende de o laço se ligar ao sujeito ou ao objeto do ego. O primeiro tipo de laço, portanto,
já é possível antes que qualquer escolha sexual de objeto tenha sido feita. É muito mais difícil fornecer a representação metapsicológica clara da distinção. Podemos apenas ver que a identificação esforça-se por moldar o próprio ego de uma pessoa segundo o aspecto daquele que foi tomado como modelo. Primeiro caso, toda a formulação dos complexos diz, com relação ao pai, por exemplo, que eu quero ser o pai. Agora, quanto às questões de uma atitude feminina com relação ao pai, aí não é o se querer ser, o que se gostaria de ser o pai, mas sim querer ter o pai. E aí, essa vinculação de objeto está ligada diretamente às questões sexuais que buscam satisfação. Continuemos aqui. Desemaranhemos a identificação, tal como ocorre na estrutura de um sintoma neurótico, de suas conexões bastante complicadas. Suponhamos que uma menininha, e no momento nos ateremos a ela, desenvolve o mesmo penoso sintoma que sua mãe, a mesma tosse atormentadora, por exemplo. Isso pode ocorrer de diversas maneiras. A identificação pode provir do complexo de Édipo. Nesse caso, significa um desejo hostil, por parte da menina, de tomar o lugar da mãe, e o sintoma expressa seu amor objetal pelo pai, ocasionando realização sob a influência do sentimento de culpa, de seu desejo de assumir o lugar da mãe. Você queria ser sua mãe e agora você a é, pelo menos no que concerne a seu sofrimento. Esse é o mecanismo completo da estrutura de um sintoma histérico. Então, Freud aqui já está entrando no campo também da psicopatologia. Então, Freud está aqui entrando no campo da psicopatologia psicanalítica, onde ele vai colocar o exemplo dessa menininha, que ela está ali, não querendo ser o pai, mas ela quer ter o pai e ela quer ser a mãe. Só que existe o impedimento para ela ter o pai e ela ser a mãe. O impedimento é a mãe, é a figura materna que está ali. E se a mãe está tossindo, a menina adoece igualmente. Só que ela está dizendo que esse sofrimento diz: eu sou minha mãe, pelo menos quanto ao sofrimento. Eu sou igual a ela. E assim a atenção que o meu pai vai dar à minha mãe, e dá, por ela não estar bem, por ela estar doente, ele vai me dar também, porque eu estou doente. E aí, quando isso é trabalhado em análise, e claro, com criança de uma forma, com uma pessoa adulta, as palavras já estão claras. Com adolescentes também, o manejo é diferente. Quando se chega nesse ponto, o sofrimento passa, o sintoma, ele para de acontecer. Não é o objetivo da clínica psicanalítica curar o sintoma. O sintoma na clínica psicanalítica está querendo dizer o seguinte: o sintoma é a forma que a pessoa que não expressa o que está desejando, que muitas vezes nem sabe, ela expressa aquele desejo. Então, assim, é só um minutinho.
Voltamos aqui, questões de casa necessárias para serem resolvidas. Não, já resolvemos. E quando então, como estávamos falando, na clínica psicanalítica, quando acontece o processo do sintoma estar sendo identificado e a pessoa passa então do que está inconsciente para o consciente, o sintoma ele desaparece. Isso é uma consequência. O objetivo da clínica psicanalítica é tornar consciente o que está inconsciente. Esse é o objetivo. A consequência do desaparecimento do sintoma ela é natural, porque aquilo que não estava tendo voz falou. Aquela voz disse, se liberou. Por isso Freud diz que a psicanálise é a cura pela palavra. E aquele sintoma histérico passa. Como eu lembro de um caso de uma adolescente que atendi faz muitos anos atrás, e ela tinha um processo do transtorno obsessivo compulsivo. E os familiares estavam buscando ajuda para ela. E ela estava querendo ajuda, ela estava querendo sair daquele processo. Mas existia uma situação delicada, que ela não estava falando e que, com algumas sessões de análise, ela depois ia falar. E que nós estávamos, no manejo clínico da escuta, aprofundando as questões dos sonhos que ela tinha, das imaginações, das fantasias. E aí, quando nós fomos aprofundando e ela fez a transferência e aquilo, fez com que ela se tornasse, nesse campo transferencial que são os afetos que a pessoa tem por um pai, por uma mãe, por alguém, e aquilo é colocado em relação à figura do analista. Então a pessoa se sente à vontade. E ela colocou então que quando criança tinha sofrido determinados tipos de abusos, mas que ninguém tinha lhe dado atenção, como infelizmente é comum ocorrer, a família nega todo o processo. Mas o que acontece? Quando ela falou isso, na sessão seguinte, ela olhou para mim e disse assim: após aquela sessão, ao chegar a casa, tanto tive um problema intestinal sério e fui ao banheiro, e a palavra que ela usou, descarreguei, e também vomitei muito. Eu perguntei a ela, o que você considera que isso possa representar? Você acha que isso poderia ser um fator de higiene? Eu falei um fator de higiene para não ser direto, Eu acho que isso pode ser um fator de limpeza, já que o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que ela tinha muito a ver com tomar banho constantemente, com lavar as mãos constantemente, com estar com lenços umedecidos, limpando o rosto constantemente, mesmo que não fizesse muito sol, que tivesse um clima frio,
que ela não estivesse suada, que ela não tivesse saído para lugar algum. E aí ela disse: parece que toda sujeira que eu queria tirar de mim foi tirada depois que eu falei com você e com esses processos orgânicos que eu tive. Eu perguntei: esses processos continuaram? Com um olhar clínico de que poderia ser algo orgânico mesmo, não psíquico, né? E ela falou: não, só depois da sessão, e não me aconteceu mais. E também uma coisa que eu vou te falar: eu não estou mais sentindo uma necessidade de estar, por exemplo, a toda hora tomando banho. Eu ainda lavo muito minhas mãos, mas eu não estou sentindo necessidade de tomar 5 a 6 banhos ao dia, como ela costumava fazer. E eu notei que ela não tinha, ela não pontuou isso, mas eu observei, né? Ela não tinha levado para a clínica a sua caixa de lenço umedecido. E aí começou todo o processo de, vamos dizer, né, de cura, né, dos fatores internos, né, das questões internas que ela estava tendo, devido a guardar para ela aquele sofrimento, devido a ela não ter tido as escutas, os acolhimentos que a família deveria ter realizado. Olha que processo bem interessante, não é? E aqui vamos dar continuidade, né, à leitura aqui do Freud. Ou, por outro lado, o sintoma pode ser o mesmo que o da pessoa que é amada. Assim, por exemplo, Dora é um caso que o Freud analisa, ele coloca uma nota aqui, né? Fragmento da análise de um caso de histeria. Né? É uma analisante que o Freud teve. E ele diz assim: Dora imitava a tosse do pai. Nesse caso, só podemos descrever o estado de coisas dizendo que a identificação apareceu no lugar da escolha de objeto e que a escolha do objeto regrediu para a identificação. Ele grifou, Freud, isso aqui está em itálico no livro, porque na medida que Freud fala assim, a identificação apareceu no lugar da escolha de objeto. Quer dizer, Dora imitava a tosse do pai. Então a identificação com o pai aparece no lugar da escolha de objeto. Ao invés dela colocar energia sexual com relação ao pai, a identificação com o pai se faz presente. E a escolha de objeto, isto é, o pai como objeto de satisfação para ela, regrediu para a identificação. Ela é como se a Dora estivesse se defendendo desse desejo pelo pai, se tornando, né, o pai, buscando ser o pai e não ter o pai. Continuando. Já aprendemos que a identificação constitui a forma mais primitiva e original do laço emocional. Frequentemente acontece que, sob as condições em que os sintomas são construídos, ou seja, onde há repressão e os mecanismos do inconsciente são dominantes, a escolha de objeto retroage para a identificação e o ego assume as características do objeto. Esse é um fator também que o Freud vem acrescentar. Por que, no caso de Dora, por exemplo, houve tudo o que nós falamos, não? Né, o pai, que seria o objeto de desejo,
né, aí regride a escolha, né, de objeto para a identificação. E o Freud diz que frequentemente acontece que, sob as condições em que os sintomas são construídos, ou seja, onde há repressão e os mecanismos do inconsciente são dominantes, a escolha de objeto retroage para a identificação. O ego assume as características do objeto. Então a Dora, obviamente, ela tinha a repressão, né? Em geral, se há, não se vai o pai e uma mãe estarem permitindo que uma menina ou um menino realizem tudo o que quer. Existe a repressão. O Freud fala que educação é repressão. A repressão faz parte da educação. E isso vai reprimindo o quê? Reprime os instintos sexuais. Falando no contexto histórico, né, do início do século XX, obviamente, as repressões sexuais eram muito presentes. Tanto é que quando Freud escreve sobre as questões do desenvolvimento psicossexual e fala da sexualidade infantil, aquilo é um escândalo, né, para a sociedade da época. Mas tudo veio depois a ser esclarecido, a ser confirmado, né, e a ser, não vamos dizer tudo, né, que aí é um exagero, porque muitas coisas que o Freud colocou hoje realmente, né, ele disse, a psicanálise é dinâmica, então muita coisa não tem mais o mesmo sentido que havia na época dele. Mas muito do que está na literatura do Freud, nós podemos ver na clínica, mesmo que sobre um outro viés, sobre um outro olhar, né, acompanhando, né, o desenvolvimento, por exemplo, das neurociências, nós vemos outras possibilidades, como em leitura comentada anteriormente, onde a gente fala sobre o processo, né, de se estar as pessoas reunidas em um grupo, e o Freud fala sobre as questões libidinais, e nós falamos sobre as questões da ocitocina, fazendo ali, né, uma correlação, né, do exemplo da ocitocina que torcedores, né, por exemplo, no campo de futebol vibram, ou pessoas em um show, e aquilo ali é como que uma infecção psíquica, né, que vai passando de um para o outro. É uma questão de comunicação de hormônios, e que a oxitocina é chamado hormônio do amor, e o Freud falava que em um grupo a libido, né, o desejo, a energia sexual estava presente, e todos comungavam com as mesmas ideias. Então nós vamos ampliando aquilo que o Freud trouxe também, por que não, em alguns aspectos daquilo que hoje não se teria confirmação alguma, negando, né? A psicanálise, ela é dinâmica. O Freud colocou isso, né? Ela não para. Aquele que para só na obra do Freud, analista que faz isso, tá super equivocado, né? A obra de Freud não é literatura sagrada, né, religiosa, que não possa ser mexida, que não possa ser reinterpretada, como Lacan, que retomou a obra freudiana e deu outras interpretações, ou reforçou algumas. Continuemos. É de notar que, nessas identificações, o ego às vezes copia a pessoa que não é amada, e outras, a que é, deve também causar-nos estranheza que em ambos os casos a identificação seja parcial e extremamente limitada, tomando emprestado apenas um traço isolado da pessoa que é objeto dela. Existe um terceiro caso, particularmente frequente e importante, de formação de sintomas, no qual a identificação deixa inteiramente fora de consideração qualquer relação de objeto com a pessoa que está sendo copiada. Suponha-se, por exemplo, que uma das moças de um internato receba de alguém
de quem está secretamente enamorada uma carta que lhe desperta ciúmes e que a ela reage por uma crise de histeria. Então, algumas de suas amigas, que são conhecedoras do assunto, pegarão a crise, por assim dizer, através de uma infecção mental. O mecanismo é o da identificação baseada na possibilidade ou desejo de colocar-se na mesma situação. As outras moças também gostariam de ter um caso amoroso secreto e, sob a influência do sentimento de culpa, aceitam também o sofrimento envolvido nele. Seria errado supor, esclarece o Freud, que assumissem o sintoma por simpatia. Pelo contrário, a simpatia só surge da identificação. E isso é provado pelo fato de que uma infecção ou imitação desse tipo acontece em circunstâncias em que é de presumir uma simpatia pré-existente ainda menor do que a que costumeiramente existe entre amigas, numa escola para moças. Um determinado ego percebeu uma analogia significante com o outro sob certo ponto. Em nosso exemplo, sobre a receptividade a uma emoção semelhante. Uma identificação é logo após construída sobre esse ponto e sob a influência da situação patogênica, deslocada para o sintoma que o primeiro ego produziu. A identificação por meio do sintoma tornou-se assim o sinal de um ponto de coincidência entre os dois egos, sinal que tem que ser mantido reprimido. É interessante que o desejo, promove essas questões, e o que poderia muitas vezes ser considerado simpatia, a pessoa está, fulana gosta tanto de cicrana que, nesse exemplo que o Freud dá de uma moça no internato, são tão amigas que, olha só, uma que está vivendo um amor secreto, a outra tomou até as dores dela. Ela não tomou as dores da outra porque ela tem uma grande simpatia pela outra, não. Ela se identificou com uma situação e se identificou com a situação no sentido de que ela também desejaria viver um romance secreto. Então, no fundo, o que está havendo aí é uma reação não falada, claro, de uma pessoa, por exemplo, que entra aí numa crise, que tem ciúmes, entra numa crise histérica, não porque a outra está tendo e ela é tão amiga que está tendo também, é porque ela está desejando ter o mesmo relacionamento secreto, amoroso, e ela não tem. Então nós poderíamos traduzir isso por um nome, não muito bonito, que é a inveja. E aí sim, nós vamos ver, que a identificação aí é baseada na possibilidade, como diz Freud, ou o desejo de colocar-se na mesma situação. Sequer, na verdade, estar no lugar, não no lugar, mas viver a mesma situação daquela pessoa. A pessoa não está nem cobiçando o amor secreto da outra, não. Ela está invejando mesmo, Para que cobiça é querer o que o outro tem. A inveja, dizia Santo Tomás de Aquino, é a tristeza pela felicidade alheia. Isso, como uma pessoa é amiga, não vai dizer claramente, Então, pode-se vir o processo de uma crise idêntica, e aí está a identificação, baseada nesse desejo de viver a mesma situação. E por não se viver, a crise está presente ali. Olha como nós somos seres complexos, psicologicamente complexos. Vamos continuar. Tomar uma aguinha. Continuando a leitura.
O que aprendemos dessas três fontes pode ser assim resumido. Primeiro, a identificação constitui a forma original de laço emocional com um objeto. Segundo, de maneira regressiva, ela se torna sucedânea para uma vinculação de objeto libidinal, por assim dizer, por meio da introjeção do objeto no ego. E terceiro, pode surgir com qualquer nova percepção de uma qualidade comum partilhada com alguma outra pessoa que não é objeto de instinto sexual. Quanto mais importante essa qualidade comum é, mais bem-sucedida pode tornar essa identificação parcial, podendo representar assim o início de um novo laço. Então nós temos três fontes que o Freud resume. Primeiro, a identificação, que é a forma original de laço emocional com o objeto, uma forma primitiva de laço emocional. Instinto. O querer, ser uma outra pessoa, se identificar e desejar agir como aquela pessoa. Como na natureza, por exemplo, nós vemos os animaizinhos, quando cuidados, os filhotes quando cuidados por suas mães, eles buscando agir tal qual suas mães. É um processo aí, que faz a gente compreender talvez um pouco melhor esse movimento, e do porquê o Freud chama de um laço emocional primitivo, essa primeira fonte do processo de identificação. A segunda, de uma maneira regressiva, em que nós introjetamos o objeto de desejo como se nós absorvêssemos, como ele cita os canibais, como se nós pudéssemos comer aquela pessoa. E aqui a gente lembra do processo na mitologia grega do Cronos, o tempo que devorava, as coisas. E se devorar justamente o sugar, o querer tornar-se, como em alguns estudos antropológicos sobre as questões dos canibais, de que o comer a carne do inimigo poderia fazer com que a alma daquele inimigo, a vitalidade, se estivesse presente e deixasse aquela pessoa, popularmente falando, mais poderosa. Claro que essa não é a única interpretação, nem o único viés interpretativo para tal situação. Mas a regressão aí é nesse sentido de introjetar de tal maneira o objeto a ponto de ser, o próprio objeto. E a terceira, que pode surgir de qualquer nova percepção, uma qualidade comum partilhada com alguma outra pessoa que não é objeto de instinto sexual, como no caso da moça do internato que nós falamos. A colega em si, a amiga em si não era objeto, de instinto sexual, mas a situação que a moça no internato estava a viver, de um romance secreto, a situação sim, mas a moça em si não. Então há um interesse comum que possibilitou aí uma identificação. Continuemos. Já começamos a adivinhar que o laço mútuo existente entre os membros de um grupo é da natureza de uma identificação desse tipo, baseada numa importante qualidade emocional comum, e podemos suspeitar que essa qualidade comum reside na natureza do laço com o líder. Outra suspeita pode dizer que estamos longe de haver exaurido o problema da identificação e que nos defrontamos com um processo que a psicologia chama de empatia,
o qual desempenha o maior papel em nosso entendimento do que é inerentemente estranho ao nosso ego nas outras pessoas. Aqui, porém, teremos de nos limitar aos efeitos emocionais imediatos da identificação e deixaremos de lado sua significação em nossa vida intelectual. A pesquisa psicanalítica, que já atacou ocasionalmente os mais difíceis problemas das psicoses, também pôde mostrar-nos a identificação em alguns outros casos que não são imediatamente compreensíveis. Tratarei de 2 deles em pormenor, como material para nossa consideração posterior. É bem interessante, antes de nós começarmos a ler o que o Freud vai estar a falar a partir de agora, dele falar o seguinte: já começamos a adivinhar que o laço mútuo existente entre os membros de um grupo é da natureza de uma identificação desse tipo, baseada numa importante qualidade emocional comum. Então Freud ele vai relatando as 3 fontes em que ele traz em resumo no parágrafo anterior do processo da identificação como laço emocional primitivo, da identificação de uma maneira regressiva e da identificação com qualquer nova percepção de uma qualidade comum partilhada com alguma outra pessoa. E é a partir da 3ª fonte que ele vai dizer que os membros de um grupo se identificam, porque não há um interesse objetal sexual, mas há a partilha de uma ideia em comum, de posicionamentos em comuns. Então, ele diz que se podemos suspeitar que essa qualidade comum reside na natureza do laço com o líder. Nós podemos, por exemplo, ver hoje isso na polarização política que se faz no mundo, e vamos falar, claro, do nosso aqui no nosso país, no contexto em que vivemos, onde nós vemos grupos de pessoas que têm uma defesa extraordinária e imensa com relação à figura do presidente Lula, e nós vamos ver, então, a mesma defesa extraordinária, a mesma defesa intensa com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e do mesmo modo, aqueles que vão estar a fazer as defesas, por exemplo, do presidente da China, o Xi Jinping, e aqueles que vão estar fazendo a defesa do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Então, essas figuras de liderança, elas fazem com que pessoas reunidas em determinados grupos de ideais políticos coloquem nesses líderes o seu ideal de eu. Elas desejam ser assim. Já ouvimos casos de pessoas falando assim, defendendo, por exemplo, Trump. Ele está vendo o seu país. E se ele está vendo o seu país, ele tem que agir como ele está agindo. Só que a pessoa acaba por perder o senso crítico de ver que se ele está agindo como está agindo, ele pode estar vindo prejudicar o país em que vivemos. E também, pensando amplamente, outros países. Do mesmo modo, há aquelas pessoas que dizem assim: o Lula tinha que cortar as relações comerciais de vez com os Estados Unidos e o Brasil não ser mais colônia. Parar com isso. E não se vê que, economicamente,
se fazer isso também, ter essa postura radical, é prejudicar igualmente, né, o país. Então, é uma situação complicada. E é uma situação complexa, que envolve setores, né, econômicos ali presentes. Há a questão de guerras comerciais, há a questão das relações comerciais com mais diversos outros países, as parcerias existentes. Isso se quer resumir, né, de uma forma simplista, e que não é possível. Mas por que se resume de uma forma simplista? Porque, como já vimos, né, em comentários, em leituras comentadas anteriores, em estudos anteriores, de que quando indivíduos estão em um grupo e que partilham de um mesmo ideal, o que acontece com seu senso crítico? Ele se perde. E aí, ao se perder o senso crítico, não se consegue, naquele momento, enxergar determinadas situações. E aí, se a pessoa se embrenha em uma luta onde muitas informações falsas são dadas e se cai naquela conversa, né? E quando se vai esclarecer, dizendo que, olha, não é bem assim, o funcionamento é esse, é aquele, existe esse fator de complexidade e é preciso compreender bem melhor para se estar a falar. E a pessoa muitas vezes diz que nada, isso é só para dizer que o Lula não faz isso por conta disso, e que o Bolsonaro, que o Trump não age assim por conta daquilo outro. Então, nós precisamos estar bem atentos, né, ao que nós estamos absorvendo, como estamos absorvendo, e dentro de um grupo, né, por que fazermos esse olhar crítico? Por que eu me insiro dentro deste grupo? O que afinal eu quero? Quais são os meus desejos, né? Quais são os meus ideais? Por que aquela figura eu tomo como uma figura que me representa? Por que o Lula me representa? Por que o Bolsonaro me representa? Por que o Xi Jinping pode representar para mim? Por que o Donald Trump pode representar para mim? Então nós temos que estar atentos e nos perguntarmos, né? Nos perguntarmos e buscarmos olhar para dentro de nós, para as nossas profundezas, né? E percebermos o que está presente ali. O que é a nossa identificação com essas figuras. E aí nós vamos nos responder, né, não dentro de um viés político, mas dentro de um viés psíquico, né? E assim vamos também estar aprofundando um pouco, né, como nós viemos, né, a nos constituir com relação a esses ideais. Agora vamos partir aqui para os parágrafos finais e o que o Freud coloca, né, e outras considerações. A gênese do homossexualismo masculino, em grande quantidade de casos, é a seguinte: um jovem esteve inusitadamente por longo tempo fixado em sua mãe, no sentido do complexo de Édipo. Finalmente, porém, após o término da puberdade, chega a ocasião de trocar a mãe por algum outro objeto sexual. As coisas sofrem uma virada repentina. O jovem não abandona a mãe,
mas identifica-se com ela, transforma-se e procura então objetos que possam substituir o seu ego para ele. Objetos aos quais possa conceder um amor e um carinho iguais aos que recebeu de sua mãe. Trata-se de processo frequente que pode ser confirmado tão a miúde quanto se queira, e que naturalmente é inteiramente independente de qualquer hipótese que se possa efetuar quanto à força orgânica impulsora e aos motivos de repentina transformação. Uma coisa notável sobre essa identificação é sua ampla escala. Ela remolda o ego em um de seus mais importantes aspectos, em seu caráter sexual, segundo o modelo do que até então constituíra o objeto. Neste processo, o objeto em si mesmo é renunciado, sem inteiramente, ou sem no sentido de ser preservado, apenas no inconsciente, sendo uma questão que se acha fora do escopo do presente estudo. A identificação com um objeto que é renunciado ou perdido, como um sucedâneo para esse objeto, introjeção dele no ego, não constitui verdadeiramente mais novidade para nós. Um processo dessa espécie pode, às vezes, ser diretamente observado em crianças pequenas. Há pouco tempo atrás, uma observação desse tipo foi publicada no Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. Uma criança que se achava pesarosa pela perda de um gatinho declarou francamente que ela agora era o gatinho e, por conseguinte, andava de 4, não comia à mesa, etc. Então, aqui o Freud está dizendo, ele usa até a palavra homossexualismo, que hoje, desde 1990, a Organização Mundial da Saúde, tira a palavra homossexualismo por dar esse caráter de doença, de patologia, e coloca a homossexualidade, a qualidade na sexualidade de um homem que tem atração por outro homem. E para o Freud, ele explicava a homossexualidade vindo do processo de identificação e que após a puberdade, em que um objeto sexual deveria não ser a mãe, e sim se colocar para outra pessoa, ele diz que aquele objeto é perdido, ele é renunciado, ele é preservado. E ele fala da introjeção de novo do objeto. Aquele jovem permanece com a mãe dentro dele, como se ele tivesse devorado a mãe. E ele não faz a troca do objeto sexual, no sentido de que ele deseja a mãe. Não, ele introjeta de tal forma a mãe que ele se torna mãe e muitas vezes ele quer dar o afeto que ele recebeu da mãe a uma outra pessoa, e essa outra pessoa só haveria de ser um outro homem. E aí é que ele vai dizer dessa identificação e dessa introjeção objetal. Eu não faço a troca do objeto sexual, que seria minha mãe, por outro, mas eu introjeto, eu coloco a minha mãe, eu devoro a minha mãe, eu me torno a minha mãe, e me tornando a minha mãe, eu só posso me satisfazer na medida em que eu dê a outro o mesmo que a minha mãe fez comigo. Isso que o Freud, nesse texto, quer dizer e explica a homossexualidade. Obviamente, hoje, a homossexualidade não é explicada dessa forma.
pode ter situações que tenham esse tipo de explicação? Podem. Mas podem ter situações e há várias em que diversas outras questões são envolvidas, né? Em outro momento nós podemos aprofundar, né, sobre isso. Freud diz agora assim: outro exemplo de introjeção do objeto foi fornecido pela análise da melancolia. Ele cita aqui, né? Freud atualmente emprega a expressão melancolia para condições que hoje se descreveriam como depressão. Afecção que inclui entre as mais notáveis de suas causas excitadoras a perda real ou emocional de um objeto amado. Uma característica principal desses casos é a cruel autodepreciação do ego, combinada com uma inexorável autocrítica e acerbas autocensuras. As análises demonstraram que essa depreciação e essas censuras aplicam-se, no fundo, ao objeto e representam a vingança do ego sobre ele. A sombra do objeto caiu sobre o ego, como diz noutra parte. Ele está falando do trabalho dele, Luto e Melancolia. Aqui a introjeção do objeto é inequivocamente clara. Quantas pessoas que perdem, né, seus entes queridos e colocam, né, ou um amigo, colocam do quanto aquilo dói, do quanto, né, aquela perda afetou a vida delas. E existe, né, um processo que o Freud aqui vai chamar de um processo de como se fosse uma vingança, né? É uma vingança porque existe ali ele diz assim, vou ler de novo aqui que eu me perdi um pouco. Outro exemplo da introjeção do objeto foi fornecido pela análise da melancolia, afecção que inclui entre as mais notáveis de suas excitadoras a perda de suas causas excitadoras, a perda real ou emocional de um objeto amado. Uma característica principal desses casos é a cruel autodepreciação do ego, combinada com uma inexorável autocrítica e acerbas autocensuras. Quer dizer, uma pessoa em depressão, segundo Freud, está se autocriticando, se autocensurando e se autodepreciando de uma forma imensa. Mas por que ela se autodeprecia? E o Freud diz que as análises demonstraram que essa depreciação e essas censuras aplicam-se no fundo ao objeto e representam a vingança do ego sobre ele. Quer dizer, o objeto que foi perdido. A pessoa se autodeprecia, se autocritica, se autocensura de uma forma realmente exponencial, mas ela não está fazendo isso porque isso tem relação direta com ela está fazendo isso com relação a uma outra pessoa. Quantos casais em que há o divórcio, seja o homem, seja a mulher, começam e entram nesse estado depressivo e nesse estado de autodepreciação, de autocrítica, de autocensura, né? Choram, perguntam, Senhor, que eu errei, eu fui errada nisso, naquilo outro. E, na verdade, estão se vingando assim no objeto, e como não podem fazer isso diretamente, fazem isso consigo mesmas. E no fundo estão querendo, segundo Freud, atingir a outra pessoa. Obviamente que a depressão não vai ser explicada somente por este aspecto. Há várias outras questões, né? Nós temos a depressão por questões, né, realmente deficiências de neurotransmissores, né, como serotonina, dopamina, noradrenalina. Então a depressão é estritamente no campo orgânico. Nós temos a depressão que vem aí dos lutos, né, que é o que o Freud está falando aqui, né, esse nível emocional, né. O luto, ele não é só a perda de um ente querido, mas também de um animal, mas também numa separação conjugal, é a perda de um emprego, é a perda de um concurso,
a pessoa perder aquilo que estava desejando muito, né? Até um livro que a pessoa gosta muito, se a pessoa perder um livro que estava todo escrito, de repente, com anotações, ou um livro que foi dado de presente, ou qualquer outro objeto em que a pessoa coloca um valor sentimental muito grande, ele pode promover, né, aquele estado de depressão, que o Freud chamava melancolia. Continuemos, né, a gente encerrando. Essa melancolia, porém, também nos mostra, ele fala no plural, essas melancolias, porém, também nos mostram mais alguma coisa, que pode ser importante para nossos estudos posteriores. Mostram-nos o ego dividido, separado em duas partes, uma das quais vocifera contra a segunda. Esta segunda parte é aquela que foi alterada pela introjeção e contém o objeto perdido. Porém, a parte que se comporta tão cruelmente, tão pouco a desconhecemos. Ela abrange a consciência, uma instância crítica dentro do ego, que até em ocasiões normais assume, embora nunca tão implacável e injustificadamente, uma atitude crítica para com a última. Em ocasiões anteriores, ele aqui está falando sobre o artigo dele sobre o narcisismo e também sobre o trabalho, luta e melancolia, fomos levados à hipótese de que no ego se desenvolve uma instância assim, capaz de isolar-se do resto daquele ego e entrar em conflito com ele. Essa instância chamamos de ideal do ego, e a título de funções atribuímos-lhe a autoobservação, a consciência moral, a censura dos sonhos e a principal influência na repressão. Dissemos que ele é o herdeiro do narcisismo original, em que o ego infantil desfrutava de autossuficiência. Gradualmente reúne, das influências do meio ambiente, as exigências que este impõe ao ego, das quais este não pode sempre estar à altura, de maneira que um homem, quando não pode estar satisfeito com seu próprio ego, tem, no entanto, possibilidade de encontrar satisfação no ideal do ego que se diferenciou do ego. Nos delírios de observação, como demonstramos no outro lugar, a desintegração dessa instância tornou-se patente e revelou assim sua origem na influência de poderes superiores e, acima de tudo, dos pais. Mas não nos esquecemos de acrescentar que o valor da distância entre esse ideal do ego e o ego real é muito variável de um indivíduo para outro e que, em muitas pessoas, essa diferenciação dentro do ego não vai além da que sucede em crianças. Antes que possamos empregar este material a fim de compreender a organização libidinal dos grupos, devemos, contudo, tomar em consideração alguns outros exemplos das relações mútuas entre o objeto e o ego. E aqui o Freud coloca uma nota que penso ser interessante nós lermos, uma nota um pouco longa. Estamos cientes de que não esgotamos a natureza da identificação com esses exemplos, tirados da patologia, e de que, consequentemente, deixamos inata parte do enigma das formações de grupo. Uma análise psicológica muito mais fundamental e abrangente haveria de intervir nesse ponto. Um caminho, por via da imitação, conduz da identificação à empatia, isto é, a compreensão do mecanismo pelo qual ficamos capacitados para assumir qualquer atitude em relação a outra vida mental. Além disso, ainda existe muito a explicar na manifestação das identificações existentes. Estas resultam não unicamente de uma pessoa limitar sua agressividade para com aqueles com quem se identifica, e de poupá-los e prestar-lhes auxílio. O estudo dessas identificações, como por exemplo, as encontradas na raiz do sentimento de clã, conduziu Robertson Smith à surpreendente descoberta de que elas repousam
no reconhecimento da posse de uma substância comum por parte dos membros do clã, e podem mesmo ser criadas por uma refeição ingerida em comum. Este aspecto torna possível vincular este tipo de identificação à primitiva história de família humana que elaborei em Totem e Tabu. Esse é um outro livro, né, do Freud, em que ele vai dizer de todo esse processo, né, da construção e da identificação primitiva, né, quanto à história da família humana, em que, desde o momento em que se faça uma refeição juntos, né, o processo de identificação, né, está presente. É uma substância comum é ingerida, né, por todos os membros de um clã. Aquela caça vem e aquele animal ele é ingerido por todos os membros de um clã, e às vezes até em rituais também, né, onde diversas plantas são usadas, né, às vezes processos mesmo, né, psicoativos estão presentes ali, e aquela substância é ingerida em comum, e isso dá a identificação, né, daquelas pessoas com aquele clã, com aquele grupo. O processo aí se faz. Mas é interessante observar quando Freud fala sobre a diferença, né, do ideal do eu, o ideal do ego e o ego. E quando ele coloca, né, a título de funções, né, nós atribuímos ao ideal do ego a autoobservação, a consciência moral, a censura dos sonhos e a principal influência na repressão, né. Freud diz que ele é o herdeiro, né, do narcisismo original, em que o ego infantil desfrutava de autossuficiência. Então, quando nós, né, temos um ideal do eu e nós colocamos, por exemplo, em um líder, né, uma liderança, aquilo, né, que nós queremos ser e nós queremos introjetar, um conflito se faz presente, porque por nós não sermos aquela pessoa. Lembra quando falei da questão da menina, né, que quer ser a mãe, está tossindo, que o Freud coloca aqui, por querer ter o pai, mas a repressão estava presente, né? Obviamente, seu desejo não ia ser satisfeito. E aí, ela tem a atenção do pai na medida em que ela tosse como a mãe. Imaginemos isso numa pessoa adulta e o conflito, né, que o ego vai trazendo. É a minha mãe, cuidou de mim, eu não tenho que ficar contra ela. É o meu pai, eu não posso querer tê-lo só para mim. A atenção dele não pode ser só minha. E gera-se esse conflito. Quanto ao ideal do eu e o eu, ainda que haja as diferenças, né, específicas, eu penso que seja o mesmo processo. O conflito está ali existindo, porque eu tenho meus valores, tenho a educação recebida, eu tenho as informações que o mundo me fornece, e eu não posso atuar somente dentro do que uma figura que eu tenha, né, um envolvimento que eu tenho com o grupo, né, vamos colocar ali no campo político, por exemplo, e eu venha a defender, que eu venha a censurar, não mais a mim, mas censurar a quem está atacando o meu ideal do eu, né? Então, um conflito começa a se gerar, né? Porque o ego ele é a nossa parte consciente, né?
Ele é a nossa parte consciente, ele faz esse papel de equilibrar aquilo que é instintivo, aquilo que é o id, né? Nas instâncias psíquicas que o Freud coloca, né? Id, ego, superego. O ego ele faz esse equilíbrio, esse id, esse desejo, essa pulsão, essa primitividade que está presente, e equilibra quanto ao superego, esses valores que vêm de fora, né? Que são as vozes de pai, de mãe, da sociedade, de professores, né? Que nos disseram, continuam nos dizendo, a lei, né? Do país em que vivemos, do município que vivemos, do estado em que vivemos, que diz, olha, isso pode, isso não pode. Então, o ego, ele busca fazer esse equilíbrio, né? Por isso ele tem a censura, mesmo nos sonhos, o ego faz esse trabalho, né? E o conflito ele é gerado nesse sentido. Como que o estudo, as obras de Freud, essas leituras comentadas que estamos fazendo aqui, elas são de suma importância para nós buscarmos ter um pouco, né, de uma compreensão mais ampliada sobre os processos psíquicos que nós vivenciamos e que nós podemos observar nas pessoas de nossa convivência e na sociedade de um modo geral. Tanto é que o nome desse trabalho que estamos aqui comentando é a psicologia de grupo e análise do eu, né? Então o Freud chama de uma psicologia social, né? Fiquem bem.